Muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim. Que Deus continue te abençoando grandemente e te guarde e te mantenha sempre são e forte até obter as promessas correspondentes a este tempo final. Uma saudação a todos os irmãos lá, em Mapachapa e em todos os lugares lá, onde estão reunidos, os irmãos ali com o nosso irmão Miguel, e em todos os que estão conectados também através do satélite Amazonas e da internet, nos diferentes países, satélite Eutelsat 8, e lá também, na Europa, África e demais lugares, hoje domingo, 22 de setembro deste ano 2024. E também os aqui presentes, que nessa ocasião nos encontramos aqui neste lugar para ter assim companheirismo uns com os outros ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente a este tempo final. E ver a todos neste lugar, o lugar onde nosso irmão Branham viu que havia um povo ali. E vejam, mesmo que o irmão William diz que podia começar com pouquinhas pessoas, num lugar tão grande, mas ia chegar um momento onde ia estar que não cabia mais uma pessoa aí nesse lugar. Ou seja, ia estar cheio e tudo isso vejam de uma forma progressiva. Ia realizar Deus essa obra que foi mostrada ao reverendo William Branham, o qual mostrou nessa visão da carpa. Hoje se encontra o licenciado Benjamin Cruz e sua filha, que Deus o abençoe, filho do nosso irmão Andrés, conosco e demais pessoas que nos visitam. Sejam muito bem-vindos nessa manhã. Também lá, nosso irmão reverendo Luiz Carlos, lá de Bucaramanga, que Deus o abençoe, em Colômbia, que faz aniversário hoje, que Deus o abençoe grandemente e o continue usando em sua obra neste tempo final. E todos que estão fazendo aniversário no que falta deste mês de setembro, outubro, novembro e dezembro, que Deus os abençoe grandemente. Para essa ocasião, temos o tema o que acontece ao final, a trombeta final que foi pregado em 4 de outubro de 2008 em Cali, Colômbia. Vamos ler no livro do Apocalipse, no capítulo 11, versículo 15, em diante, onde nos diz: o sétimo anjo tocou a trombeta e houve grandes vozes no céu que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que virás, porque tomaste teu grande poder e reinaste. Iraram-se as nações, então veio a tua ira, e o tempo de serem julgados os mortos, e o tempo de dares recompensa aos profetas teus servos e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu pacto foi visto no santuário. E houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e grande chuva de pedras. Ele escreve aí para cima no lado direito, nesse versículo, desde baixo, ele escreve o templo aberto.
O que acontece é a trombeta final. Podem sentar, quero ter a bondade. Na mensagem, o selo predito, a qual foi pregado em 1º de novembro, em 2013, em Buenos Aires, Argentina, diz o doutor William Soto Santiago, e agora transcorreu a trajetória da igreja através das eras e nos encontramos em um tempo paralelo ao tempo de Jesus e dos apóstolos. Já como precursor, João Batista terminou seu tempo e morreu. O precursor da segunda vinda de Cristo teve seu tempo de ministério e partiu também. A página 75 do livro de citações nos diz neste extrato de uma mensagem pregada pelo reverendo William Branham, parágrafo 644, nos diz: irmãos que estão ouvindo isso em fita, eu era um grande tipo quando eu vim entre vocês, só curando os doentes, falando de visões e ensinando coisas, mas quando eu fui dizendo a verdade concernente à palavra, por que vocês me viraram as costas? À esquerda desenha uma estrela de Davi. Vocês creem que ele está realizando o que a Escritura diz? Sim, ele faz desse modo. Agora eu apenas posso entrar em um lugar. Todo homem me desamparou, mas há uma coisa, ele se colocou junto de mim. Eu não fui desobediente à visão celestial que aconteceu lá embaixo no rio. Eu fiquei verdadeiro a ele. Ele foi verdadeiro a mim. Eu estou confiando nele algum dia, nele algum dia. Eu não sei quando, por uma coroação do meu ministério, em cima de ministério ele escreve Elias, eu estou ficando tão verdadeiro como eu possa ser. Eu não sei o que será. Eu não sei quando será, mas quando ele estiver pronto, eu estou. Espero que ele coroe meu ministério com isso. Me deixar tomar a roupagem da palavra e vestir sua noiva na roupagem, na vestimenta da palavra e sua justiça. Espero que ele me permita me levantar naquele dia e dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Embaixo ele escreve: eis o Cordeiro, e entre parênteses escreve leão de Deus. Eis o Cordeiro, entre parênteses o leão de Deus. E reticências, e à direita para cima, em duas linhas, ele escreve, ou seja, primeiro escreve a coroação do ministério de Elias, a coroação do ministério de Elias. E um pouquinho mais para cima escreve, precursar é igual preparar o povo para a vinda do Senhor. A coroação do ministério de Elias, precursar é igual preparar o povo para a vinda do Senhor. Continua dizendo nosso irmão William. O que dá à igreja do Senhor Jesus Cristo? Ou, corrijo, o que resta à igreja do Senhor Jesus Cristo? O que lhe resta é o mesmo que Israel teve depois que João Batista terminou seu ministério. Nos resta essa etapa messiânica para a igreja, que não sabemos de quanto tempo será. No livro das Eras, editado na página 20, nos diz:
Ali está essas pessoas boas de Éfeso. Tinham ouvido de um Messias vindouro. João tinha pregado sobre ele. Eles foram batizados no batismo do arrependimento para a remissão de pecados, olhando para a frente, para a crença em Jesus. Mas agora era tempo de olhar para trás para Jesus e serem batizados para perdão dos pecados. Era tempo de receber o Espírito Santo. E quando foram batizados no nome do Senhor Jesus Cristo, Paulo impôs suas mãos sobre eles e o Espírito Santo caiu sobre eles. Agora, essas pessoas de Éfeso eram umas pessoas muito agradáveis. E, se alguns tinham o direito de se sentir tranquilos, seriam eles. Note como tinham progredido. Eles tinham chegado até o ponto de aceitar o Messias vindouro. E ele escreve à esquerda Messias. Eles estavam esperando. Mas você não pode ver que, não obstante tudo isso, lhes escapou? Ele tinha vindo e tinha ido. Eles tinham necessidade de serem batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. Eles tinham necessidade de serem cheios com o Espírito Santo. Na página 36, ele ali, embaixo tem um escrito que diz o ministério e mensagem messiânica, hoje como ontem. O ministério e mensagem messiânica, hoje como ontem. Continua dizendo nosso irmão William, que não sabemos de quanto tempo será, mas será coroada essa etapa com a vinda do Senhor Jesus, com os mortos em Cristo que serão ressuscitados em corpos eternos e imortais, glorificados, e a transformação dos que vivemos. Na mensagem, Desvelando Deus, na página 7, que é um extrato também do livro de citações, ou seja, aqui estou direto da mensagem, que está no livro de citações na página 123, que é o parágrafo 1074, ou 1094, que começa na 122 e continua na 123. E essa partezinha aqui que eu estarei lendo está na página 123 do livro de citações. Diz, e foi nesse momento que aquele apóstolo Pedro fez aquela grande manifestação. Estou na página 7 da mensagem Desvelando Deus, passando à página 8. E foi nesse momento que o apóstolo Pedro fez aquela grande manifestação: Senhor, onde iremos? Ou vem? Nós estamos satisfeitos, sabemos que Tu e somente Tu tem a palavra de vida para essa hora. O vem? E isso nos satisfaz. E eles não podiam explicar. Você não pode explicar a fé. É algo que você crê e é tão sólido que não há outra coisa que pode substituí-lo. Portanto, eles conheceram que a palavra que tinha sido escrita para essa era em que eles estavam vivendo, a era messiânica, enquadrava ele perfeitamente, que ele preenchia todos os requisitos que a palavra impunha. E ele escreve a era messiânica à esquerda. E o que eles podiam fazer? Retornar àquelas frias e formais igrejas das quais tinham saído? Se perguntaram, onde iremos? Estamos persuadidos de que tu tens a palavra de vida, o vem? E eles não podiam explicá-lo, mas creram. Vem? E Jesus disse isso para tirar o joio do seu grupo e assim tê-los juntos. E de todas essas pessoas, somente 11 entenderam plenamente quem ele era. 11 porque Judas Iscariotes não creu.
Eles entenderam que Ele era Deus e só Deus. Agora, meu tema nessa manhã é revelar ou desvelar esse Deus. Descobrir esse Deus. Ele desenha uma pedra angular e as eras à esquerda. Deus sempre, em todas as épocas, se escondeu atrás de um véu, em toda a época, mas foi Deus todo o tempo, vem? Mas Ele se manifestou oculto do mundo e se revela aos seus eleitos. Como aos apóstolos desse dia agora, esse era Deus falando em Cristo. E desenha uma estrela de Davi à esquerda. Agora, o homem sempre foi a natureza do homem. Desejou ver fisicamente esse Deus. Ele sempre quis vê-lo. E desenha à direita uma estrela de Davi também. Agora, continua dizendo aqui nosso irmão William. Por isso é que Cristo, anjo forte, vem com o livrinho aberto em sua mão e clama como quando um leão ruge e 7 trovões emitem suas vozes. Os 7 trovões, do qual nosso irmão Branham disse que esses 7 trovões permitirão à noiva como se preparar para a fé de translação. Isso está na página 128 do livro dos selos. Diz: agora os 7 trovões de Apocalipse permitirão que ele mostre à noiva como se preparar para obter essa grande fé de translação. Em cima aí escreve os trovões. E à direita desenha uma pedra angular e as eras e escreve fé de rapto para baixo. Fé de rapto. Continua dizendo, diz o reverendo William Branham que os 7 trovões darão à igreja a fé para serem transformados e raptados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E tudo isso corresponde ao que o reverendo William Branham disse, que o anjo disse com relação à terceira etapa. Na mensagem, Senhores, é este o tempo. Na página 50, nos diz, embaixo, aqui está no parágrafo 267, agora está claro, quando foi aberto o primeiro selo, o selo que estava dentro do livro, estes mistérios que estavam proclamando, justificação, santificação, Igreja Católica Romana, protestantes, e quando todas suas pequenas batalhas e coisas deixaram esses cabos soltos na palavra de Deus, o 7º anjo vem e os junta a todos e os explica. Vem, e quando ele consuma, 7 trovões falam. E ele escreve ali, os trovões falam depois que o mistério é consumado. Um pouquinho mais adiante também fala, nessa mensagem, vejam na página 52, que é o parágrafo 279, diz, os outros anjos foram mensageiros, homens da terra, mas este anjo, este disse aos anjos da terra de Laodiceia, da igreja de Éfeso, mensageiros da terra, vem, homens mensageiros, profetas e assim sucessivamente para a igreja. Mas este não veio da terra, ele desceu do céu. Do qual vejam, vamos ver ali na página 57 do livro dos selos. Este livro selado com 7 selos é revelado no tempo dos 7 trovões de Apocalipse 10. Demos leitura ali também para ter um melhor entendimento antes de entrar mais profundamente. Agora já é o tempo do fim, porque diz assim, e viu outro anjo forte descendo do céu vestido de uma nuvem e o arco-íris sobre sua cabeça. Agora, se você notar bem, notará que essa pessoa é Cristo, porque ainda no Antigo Testamento ele foi chamado anjo do pacto, e ele agora vem diretamente aos judeus, porque a igreja chegou ao seu fim.
Bem, agora continuando. E o seu rosto era como o sol e seus pés como colunas de fogo. Recorda o anjo de Apocalipse capítulo 1? Este é o mesmo. Um anjo é o mensageiro e ele é o mensageiro a Israel. Vê você? A igreja está a ponto de ser raptada. Ele vem pela sua igreja. Aí ele escreve em cima nesse parágrafo que começamos a ler, Apocalipse 10. Do 1 ao 11 é igual a Apocalipse 11 do 3 ao 7 e 11 do 15 ao 19. Ou seja, é o mesmo. E também no livro de citações, que é este mesmo extrato que lemos, ou seja, está colocado aqui. Na página 85, vamos ver ali, do livro de citações. E é o parágrafo 722. Aí está este extrato. E aí ele escreve Apocalipse 10. Ou seja, em cima desse extrato. Apocalipse 10. O anjo forte é o mensageiro aos judeus. Agora, continuando aqui na mensagem, senhores, é este o tempo. Mas este não veio da terra, ele desceu do céu. Porque o mistério está todo consumado. E quando o mistério é consumado, o anjo disse, o tempo não será mais. E os 7 trovões lançaram suas vozes, pronunciaram suas vozes. E ele escreve aí do lado, Apocalipse 10, do 1 ao 6. Aparece depois que o mistério é consumado. Então, os trovões são ouvidos. Ou seja, depois que o anjo forte diz que o tempo não é mais. Tempo de redenção, ele escreve aí na Bíblia. Escreve redenção, ou seja, o tempo da dispensação da graça se fecha. Quem fala que o tempo já não é mais? A voz do anjo forte diz, e 7 trovões emitem suas vozes. Que tal se isso é algo para nos deixar saber como entrar na fé de rapto? Ué? Correremos e saltaremos sobre muros? Haverá algo se preparando para ocorrer e estes velhos e vis corpos vão ser mudados? Ó Senhor, viverei para vê-lo? Estará tão perto que verei? É essa geração? Senhores, meus irmãos, que horas são? Onde nos encontramos? Vamos notar o relógio, olhar o relógio no calendário para ver em que dia estamos vivendo. Israel está na Palestina, na sua terra natal. O sinal do fim, a estrela de Davi de 6 pontas. E desenha uma estrela de Davi à direita. Em cima escreve, o sinal do fim é igual. De 2.000 anos atrás, sim, quase 2.500 anos atrás, a bandeira mais antiga está desplegada, está estendida. Israel está em sua pátria. Quando a figueira lançar suas folhas, essa geração não passará assim que todas essas coisas aconteçam. Israel, nesses dias de hoje, as notícias estão em alerta por essa parte norte de Israel. Agora vejam, todas essas ameaças sempre ao povo de Israel sempre existiram, mas a cada vez se intensificam mais. Que Deus guarde Israel destes ataques, que Deus os guarde e segure um pouco tudo isso, porque ainda tem que ser selados. Os que têm que ser selados por esse anjo que vem com o selo do Deus vivo. Agora, vejam, quando ele diz, correremos e saltaremos sobre muros, perguntando, isso que vai ocorrer, o escolhido de Deus já obter essa fé de rapto.
a um lugar onde me enviaram, onde o irmão William falou de que nestes corpos vamos experimentar. Quem me enviou pode reenviar novamente, mas como me escreveram muitos, pois vai ficando para baixo, eu não marquei. Alguém me enviou em foto. Se está me escutando, pode me enviar, não há problema. Paralelo, onde ele diz, se nestes corpos que nos deram tanto problema, possamos que Deus nos permita tirar proveito ainda estando nesses corpos e ser de bênção para a obra. Nesse tempo, estava falando aí, nessa ocasião, pois vamos vendo como já, desde o irmão Branham ou desde antes, vamos ver se foi este irmão, me mandou essa manhã. Esse mesmo é. Agradeço. Eu não tenho o nome colocado aqui. A pessoa que me enviou. Que Deus o abençoe e obrigado por me enviar. Vejam. Diz, eu espero que o anjo que acampa ao redor, isto foi 22 de junho de 1985. O mensageiro ministro em Monterrey, México. E eu espero que o anjo que acampa ao redor, o anjo de cada um dos filhos de Deus, possa ter um pouco mais de trabalho com e para cada um daqueles aos quais cada anjo pertence. Que não somente esteja defendendo, mas que possa fazer algo mais pelo conhecimento que você adquira, para permitir e fazer com que ele possa operar e fazer algumas coisas mais, que vamos necessitar mais adiante, para benefício de todos vocês. Vejam. Imagine, porque se vai se abrir a quinta dimensão para o mundo, pois se conseguirmos a forma para que se abra a sexta dimensão, ainda nós estando aqui na Terra, para que possa ser algo mais, fazer algo mais o corpo teofânico de cada um de nós, pois veja, quando conseguirmos como fazê-lo, então vamos fazer, mesmo que ainda tenhamos este corpo terreno que tanto problema nos dá. Agora vejam como o Espírito Santo vem nos guiando para isso. E vejam, é escritural. Vejam vocês como já vem se falando de tudo isso, porque vamos provar de tudo que há nessa terra prometida do novo corpo, ainda estando neste corpo. Agora recordem que dirão, dai-nos o vosso azeite. Por que será? Algo terá em especial esses escolhidos de Deus que estiverem escutando a fé de rapto, desde a grande carpa catedral. Aqueles que sim, ouvem e guardam em seu coração, não os que ouvem e dizem que são como a lagartixa que não quer escutar, porque isso não é para eles. Claro, é para os escolhidos, os que vão ser transformados. Esses são os que vão fazer essa provadinha que Deus vai permitir, porque vejam, se vai se abrir a quinta dimensão, a sexta dimensão também vai se abrir para os escolhidos. E vamos estar realizando certas coisas das quais estivemos falando. E vejam vocês, imagine, já que nos dá tanto problemas, pois vamos ver como fazemos para que nos dê alguns benefícios mais, que é o que necessitamos deste corpo, e que quanto mais benefícios e quanto mais coisas boas possa fazer, menos coisas más podem fazer, mais ocupados podemos tê-los em coisas boas. É igual que a sua mente, para combater e evitar que cheguem coisas más à sua mente, pois tenha cheia sua mente de
coisas boas, então as coisas más não têm onde se acomodar. Ou as negativas. Pensamentos negativos não têm lugar. Onde tudo está cheio com pensamentos positivos. Agora vejam vocês como aqui o irmão Branham falando dessa fé de rapto e do que os trovões estarão dando a conhecer. Ele diz que isso é algo para nos deixar saber como entrar a fé de rapto. Correremos e saltaremos sobre paredes. Haverá algo se preparando para ocorrer, e estes corpos velhos, e estes velhos corpos e vis estrupiados vão ser mudados. Viverei para vê-lo? Estará tão perto que o verei? Ou seja, vejam, tantas coisas que o irmão Branham falou aí, do qual os escolhidos de Deus que estariam recebendo essas bênçãos seriam materializadas a eles. Tudo isso, ele escreve aí também fé de rapto, aí na página 52. E há outro lugar também, onde fala que os trovões, aqui mesmo na 53 embaixo diz, pode estar muito mais perto do que pensa. A mim me tem atemorizado. Oh, não fiz suficiente. Onde estamos? Oh, o tempo não será mais. Ele anuncia que o tempo termina. O que acontece? O que acontece? Agora, irmãos, poderia ser isso assim? Pense seriamente se é. Então, a pirâmide é juntada à pedra angular por meio dos 7 trovões. E ele escreve coroada por. E escreve embaixo, a pirâmide é juntada à pedra angular por meio dos 7 trovões. A pirâmide é coroada pelos 7 trovões. Aí ele escreve em inglês, na parte de cima, Then the pyramid is caped by the 7 thunders. Ou seja, trovões, 7 trovões. Agora nosso irmão William continua dizendo, portanto, essa terceira etapa é muito importante e é misteriosa, mas é parte do programa divino, do qual foi dada uma amostra no ministério do reverendo William Branham, e depois disse, o que vocês virem em parte manifestado, será manifestado em toda a sua plenitude, quando vier o aperto. A página 38 do livro de citações nos diz, parágrafo 315, toda a criação está gemendo, esperando pela manifestação dos filhos de Deus, esperando um lugar onde a doença será. Levante-se. E será desse modo. Os cegos receberão sua vista, os surdos e mudos. Nós oramos por eles agora, mas então você o mandará. Vejam, é a palavra falada por lábios de um escolhido com fé de rapto. Mas então você mandará. Não disse, estes sinais seguirão os que creem? Orarão pelos doentes. Ele disse, expulsarão demônios. Eu farei. Eles o farão. Se disserdes a essa montanha, não se eu digo, se tu disserdes a essa montanha, seja movida, e não duvidares em vosso coração. O que necessitamos é a adoção. Aí ele escreve, a transformação escreve Marcos 11, 22 ao 26.
E escreve: a adoção é igual. É o que necessitamos. Você mandará. Mas nos foi dito que antes, vejam, há um momento onde se estará vendo isso ainda estando nestes corpos. Em cima também ele escreve aí: você não orará, você ordenará. E também escreve no topo do monte: a manifestação dos filhos de Deus. Você mandará, não orará. Ele escreve aí também. Vejam na 316 também. Aí esse próximo parágrafo, veja o que diz aí. Um pouquinho mais depois, se tem a oportunidade de desejo dizer o que aconteceu somente recentemente, trazendo dentro um novo ministério de só falar a palavra. E então o coloca direto atrás da mão das pessoas, outra vez. Se eles vêm com a atitude correta e creem, eles... Isso tem que acontecer. Vem a importância da atitude, não ser jactancioso, uma atitude correta e crendo. Com uma atitude correta e crendo, isso tem que acontecer. No livro de citações, digo, corrijo, dos selos, também ali na 281, do livro dos selos, em espanhol, diz: eu creio, não vou dizer em seu nome, mas na revelação da minha própria fé. O que aconteceu no Canyon Sabino no outro dia. Eu creio que a hora se aproxima quando haverá braços e pernas restaurados. E veremos o glorioso poder do Criador. Eu creio que se ele pode fazer com que apareça um esquilo, que nem tem reticências, então há aqui nisto uma pessoa que lhe faltaria uma parte do seu corpo somente, mas aquilo foi um animal completo. Ele é Deus. Eu o amo. À esquerda ele escreve para cima o poder criativo, braços e pernas. E à direita escreve braços e pernas restauradas, criadas. E escreve também esquilos. Isso é no livro azul. Braços e pernas restauradas, criadas. E escreve também esquilos. Pela palavra falada. Continua dizendo nosso irmão William. Ou seja, que nós temos que estar conscientes de que virá um aperto para a Igreja do Senhor Jesus Cristo e um aperto ou perseguição forte para os judeus também, do qual na página 119 do livro de citações nos diz: parágrafo 1057. A coisa que estivemos olhando por tantos anos, 4 ou 5 anos, pode ser que mais, é a terceira etapa que foi vindicada, e eu estou seguro que vocês sabem o que é. Nunca haverá uma personificação disso. Não pode haver. Agora está em existência, e eu fui admoestado disto, que isso aqui já aconteceu, para que possa identificar sua presença entre nós. Mas isso não será usado em grande maneira, até que o concílio comece com o seu aperto. Quando fizer, os pentecostais, etc., quase personificarão qualquer coisa que possa ser feito. Mas quando vier esse tempo aperto, então vocês verão o que foi temporariamente manifestado em seu poder absoluto. Aí vemos
Esse aperto do qual o reverendo William Branham nos falou. E continua dizendo o nosso irmão William, no meio do aperto, os escolhidos serão transformados, os que estiverem vivos, e os que tiverem morrido serão ressuscitados em corpos eternos. Porque vejam, nessa mesma página 119, no parágrafo 1054 nos diz como é que vamos ser livrados dessa perseguição. Diz, quando essa perseguição vier, não te assustes. Ou seja, que já aí está a advertência e também o que temos que enfrentar nesses dias, porque vejam, quando essa perseguição vier, não te assustes, há uma luz que diz que levará seus filhos. Ela não passará pela tribulação, ela nunca o fará. Ele disse que ela não, ela será levantada, ou seja, será raptada. E aí escreve o aperto, uma luz raptará os escolhidos. É igual Cristo em sua, e aí? Cristo em seu, e continua aqui embaixo, aqui está aí no meio do, em sua vinda. Uma luz raptará os escolhidos, é igual Cristo em sua vinda. A luz do milênio ou o milênio. À esquerda desenha uma pedra angular com raios. Agora essa luz foi a mesma que o reverendo William Branham viu na visão da carpa, falando a alguém mais acima, consequentemente em sua vinda, e é quem estará dando à igreja o que ela necessita para sair no rapto e não passar pela grande tribulação. É a coluna de fogo, a luz, nesse instrumento. O Senhor em sua vinda. Agora continua dizendo, e o reverendo William Branham disse que a terceira etapa será manifestada em uma grande carpa catedral. Portanto, tudo isso se juntará no cumprimento do que está prometido para Deus cumprir seu programa com sua igreja. Num escrito de um cartãozinho, nosso irmão William escreve a história bíblica, começa com a história bíblica e continua. O cumprimento do programa divino para cada era e dispensação. E entre parênteses, esteve produzindo, fecha parênteses, produzido a história bíblica e entre parênteses as histórias. Volto a ler. A história bíblica, o cumprimento do programa divino para cada era e dispensação. Esteve produzido, dentro de parênteses, produzido abre parênteses, as histórias, fecha parênteses, e história bíblica. E continua o cumprimento do programa divino para e do fim do século, que já foi profetizado no Antigo Testamento e no Novo Testamento por Jesus, os apóstolos e os 7 anjos das 7 eras da Igreja Gentia, produzirá a história e escreve bíblica, produzirá a história do fim do século, do fim do tempo, do último dia.
o cumprimento do programa divino para e do fim do século, que já foi profetizado no Antigo Testamento e no Novo Testamento por Jesus, os apóstolos e os 7 anjos das 7 eras da Igreja Gentia, produzirá a história do fim do século, do fim do tempo, do último dia. Ou seja, a história é a que está se realizando agora, ou seja, estamos fazendo história do que eles profetizaram. É a realidade. Continua dizendo, o título de propriedade, o livro da vida do Cordeiro selado com 7 selos que está à destra de Deus, contém tudo o que aconteceria, principalmente de Cristo para cá, durante a dispensação da graça. E também contém coisas que correspondem à dispensação do reino. Na mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias, na página 65, diz o reverendo William Branham, embaixo, uma partezinha a 66, diz, notem, no mesmo dia quando este mensageiro, não quando começa, mas quando começa a declarar sua mensagem, vem a primeira etapa, cura. Segunda etapa, profetizando. Terceira etapa, a abertura da palavra, a revelação dos mistérios. Não há ofício mais elevado para revelar a palavra do que profetas, mas a única maneira em que o profeta pode ser vindicado é por meio da palavra. E lembrem que a terceira etapa foi a abertura daqueles 7 selos, para revelar a verdade escondida que esteve selada na palavra. Aí ele escreve a terceira etapa à esquerda, a abertura da palavra. E embaixo escreve, profeta, 2 pontos, para revelar a palavra. O vem? É então, nesse dia, quando essa coisa deve acontecer, que Janes e Jambres, os personificadores, aparecerão novamente, igual como fizeram quando apareceu Moisés com a palavra original, para falá-la. Eles apareceram para personificá-la exatamente bem. Agora continua dizendo aqui. Estou na mensagem O Selo Predito. Quando nos fala da grande tribulação, nos fala também do reino milenial, nos fala do juízo final, ao final dos 1000 anos do reino messiânico. Vem, há ainda nesse livro muitas coisas que são e que estão sob esses selos, que estão sob selos preditos de coisas que hão de acontecer, as quais foram dadas por revelação divina, por visão divina, João Apóstolo. Cristo as deu a conhecer a João através do anjo, do seu anjo, o anjo do Senhor Jesus Cristo, do qual o reverendo William Branham disse que esse anjo é um espírito de profeta. Isso está no livro dos selos, na página 300, do livro dos selos em espanhol, e embaixo a 300 e a 301, e vamos ver se no... Aqui também em citações está essa porção, 811 da página 94. Aí nós temos também algo que ele também ali nos deixou escrito. Vamos ao livro. Na página 300 embaixo diz: agora, se este é o último tempo, a águia virá, correto. Agora recorde nos dias quando veio o leão, ele escreve leão,
Leão ao lado esquerdo, a palavra original. Houve como a centésima parte que deram atenção ao leão. Nos dias quando veio o boi, apenas uma pequena partezinha escutou a mensagem do boi. Nos dias quando veio o homem, ele então operou entre os homens. Foi muito sutil, ele tirou um grupinho. E o que aconteceu? Satanás viu isso e os fez retroceder quando os casou com o sistema. Recordem, quando a águia por fim chega, ele escreve águia ao lado esquerdo. Será a centésima parte de uma porcentagem que o escutará. É a era da águia. Ele escreve aí, corrido, ou 1% dos que escutaram. E em cima escreve, por 100 Ló, traço, fátuas, um Abraão, traço, prudente. E recordem que Jesus mesmo disse que não se apressasse sua vinda, não haveria nenhuma carne para o rapto. Não diz assim a Bíblia? Aí escreve, ao lado esquerdo escreve rapto, apressava sua vinda. Então já podem ver onde estamos, não é? Estou tão contente, não sei o que fazer. Eu não estou aqui unicamente para falar, mas também sou parte disto. Sou um de vós. Isso me inclui a mim. Eu tenho família e também irmãos e irmãs que amo. E o Deus do céu foi tão bondoso em descer e revelar por meio dos seus próprios reticências, por visões que provaram por 30 anos ser a verdade. Aqui estamos, chegamos. As provas científicas provaram, a vindicação da palavra também provou. Então aqui estamos, essa revelação vem de Deus e é a verdade. Captaram algo? Então pode ser que eu não tenha que dizer no domingo. Que maravilhoso. E escreve rapto aí, em cima. Notem bem, no tempo quando Deus ia livrar o mundo antes do dilúvio, ele mandou uma águia. Quando decidiu livrar Israel, também mandou uma águia. Não crê você que quando João estava na ilha de Patmos, essa mensagem era tão perfeita que ainda não podia ser confiada a um anjo? Agora, um anjo é um mensageiro, mas você sabia que aquele mensageiro era um profeta? Creem? Vamos prová-lo. Vamos ver Apocalipse 22:9 para ver se não foi uma águia. Ele era um anjo, um mensageiro, mas era um profeta, o qual revelou a João completamente este livro do Apocalipse. Agora vejamos o que João viu. Há um lugar no livro dos selos que diz: Moisés será a mesma pessoa. Encontramos o mesmo em Apocalipse capítulo 20, versículo 8, algo assim. Aqui tem apagado o desligado. Agora vejam. Vamos ver lá. 326. Vamos ver a 326. Vejam, diz. 326 abaixo. 326 embaixo. Moisés será a mesma pessoa. Encontramos o mesmo em Apocalipse 22:8. Isso é para concluir isso das almas debaixo do altar na abertura deste selo, os quais foram assassinados no tempo da morte de Cristo e o rapto da noiva. E ele escreve ali, o anjo que mostrou a João todas as coisas é um profeta. E escreve ali, é Moisés. Agora continua dizendo aqui nosso irmão William. Ou seja, nosso irmão William Marion Branham, página 301. Agora, um anjo é um mensageiro, mas você sabia que aquele mensageiro era um profeta? Creem? Vamos prová-lo. Vejamos Apocalipse 22:9 para ver se não foi uma águia. Ele era um anjo, um mensageiro, mas era um profeta, o qual revelou a João completamente este livro do Apocalipse. Agora vejamos o que João viu.
Eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas, e depois que as ouvi e vi, me postrei para adorar diante dos pés do anjo que me mostrava essas coisas. E ele escreve ali, o anjo que revelou a João o Apocalipse. Era um profeta. E ele, o anjo, me disse, olha, não faças. Nenhum verdadeiro profeta receberá adoração ou qualquer mensageiro, porque eu sou o servo contigo e com teus irmãos os profetas, e com os que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Apocalipse 22, 8 ao 9. No livro de citações, na página 94, no parágrafo 811, aí em cima escreve também, foi um profeta, e aqui escreve, Elias. Foi um profeta, Elias, o anjo, que trouxe a revelação a João. Seguimos na página 302. Agora, o livro era tão importante e é a palavra de Deus. Cuidado. Quando a palavra de Deus é revelada, tem que ser trazida pelo profeta, porque somente a ele chega a palavra de Deus. Em cima escreve Apocalipse 7, versículo 2, 11, do 3 ao 7, 14, versículo 1. Esse é o anjo com o selo do Deus vivo. E Apocalipse 11 são os ministérios de Moisés e Elias. E escreve também, o profeta é quem traz a palavra. Agora, vejam na página 95, também ali, do parágrafo 819, diz, notem Moisés, Elias, depois de que Moisés morreu, e Elias tinha sido arrebatado do céu, ele esteve ali no Monte da Transfiguração, com os seus sentidos da fala, ouvir, entender e falar a Jesus, antes da crucificação. Agora, que tipo de corpo ele tinha? Note Samuel, depois de ter estado morto por quase 2 anos, foi chamado na cova aquela noite pela bruxa de Endor e falou a Saul com linguagem, ouviu Saul, trouxe para trás e conhecia coisas por antecipado do que iam acontecer. Ainda seu espírito não tinha mudado. Ele era um profeta. Quando o espírito de Elias vem sobre um homem, e aí à direita desenha uma estrela de Davi, bem marcada, e quando o espírito de Elias o sublinha muito, quando o espírito de Elias vem sobre um homem, o guiaria igual que Elias. Ele irá ao deserto, amará o deserto, será um odiador de mulheres imorais e estará contra as organizações. Ele não se comprometerá com ninguém. Esse será seu espírito. Ou foi a cada vez que veio, vem? Moisés será a mesma pessoa. Agora encontramos em Apocalipse 22, 8 a mesma coisa. Foi o que lemos da página 326, aí sai o extrato. E aí ao final ele escreve, o anjo é igual, Moisés e Elias. E à esquerda para cima escreve, Monte da Transfiguração, Moisés e Elias em corpos teofânicos. Monte da Transfiguração, Moisés e Elias em corpos teofânicos. E em cima escreve o anjo que trouxe a revelação a João. Moisés e Elias é igual a Apocalipse 22, 8. Samuel também escreve Samuel em teofania. Agora recordem que quem opera os ministérios é o Espírito Santo. É quem opera o ministério que ele tiver que operar. Em uma das Bíblias, quando na parte onde diz eu Jesus, não sei se essa eu li, mas em uma das Bíblias, onde diz eu Jesus enviei meu anjo, em eu Jesus escreve Espírito Santo. Agora vejam o que diz o nosso irmão William, e isso vamos deixar quietinho aí, porque diz o reverendo William Branham, não é o Senhor Jesus Cristo
Porque quando João quis adorá-lo, o anjo disse que não fizesse. Se tivesse sido o Senhor Jesus Cristo, teria recebido a adoração. Mas isso vamos deixar aí quietinho. E isso será esclarecido mais adiante. E alguns dirão, eu imaginava. O reverendo William Branham diz, poderia ter sido Elias, o profeta Elias, ou algum dos profetas. Por quê? Porque é um espírito, um corpo espiritual, um corpo angelical de profeta. Porque Deus é o Deus dos espíritos dos profetas, ou seja, dos corpos angelicais teofânicos dos profetas. Agora, a palavra vem aos profetas. Vejam na página 35 do livro de citações, parágrafo 293, diz, muitos da reunião do meu novo ministério estão entrando, o irmão Batista em pé ali, sua filha, uma jovem, tinha sido um pouco desviada, e quando ele chegou à sua casa, ela estava salva. E aqui está nessa manhã para ser batizado e seguir em frente. E um varão, senhor Softman, um amigo meu do Canadá, sua sogra, em uma condição moribunda, disse, encontrarás tua sogra quando chegar ali, bem, pela via, a sua recuperação é muito bem. Assim foi como aconteceu. Pessoas só vindo ali, e está em sua infância agora se movendo. Mas, esperamos o sumamente abundantemente sobretudo. Estamos na águia e últimos dias, mas em uma hora gloriosa. Aí é que ele escreve, embaixo, a infância do novo ministério. E em cima escreve, por um profeta. A terceira etapa é igual, falar a palavra. Continua dizendo nosso irmão William, esse é o tipo de corpo em que estão as pessoas crentes em Cristo que partiram dessa terra e estão na sexta dimensão, no paraíso. Estão em corpos espirituais, corpos teofânicos, corpos angelicais, igual ao corpo angelical do Senhor Jesus Cristo. Há um mistério ainda grande aí. Agora, vejam na página 10 do livro de citações, parágrafo 84, nos diz, estou tratando agora o melhor, se Deus me ajuda, de me mover para outro tipo de ministério se eu posso, enquanto, especialmente na América, e estes sinais e milagres que foram feitos, e o fenomenal, que é, falamos de agora por 8 ou 10 anos, cobriu através da nação, e cada um sabe disso. Estou pedindo ao nosso Senhor, se Ele só me permite orar pelos seus filhos doentes e deixá-los assim. E ele escreve em cima, outro tipo de ministério. Agora diz, há um mistério ainda grande aí, mas algum dia Deus vai abrir esse mistério. E seguramente será na terceira etapa, no cumprimento da visão de uma grande carpa catedral que foi mostrada ao reverendo William Branham. Na página 8, deste livro de citações, parágrafo 61, nos diz, não quero ter que ministrar aos doentes jamais que só por lenços, etc. Estou tratando de me afastar dessa visão. Vê você, e especialmente tão fraco como eu estou agora, você vai ficar em pé diante das pessoas. Bom, então você começa, essa visão vem de volta. Eu quero me afastar e me tranquilizar, onde eu possa vir em frente e ter uma reunião diferente. Eu quero me afastar disso para poder descansar e dizer, agora, Senhor, só faça a tua vontade. Quando quiser que eu saiba alguma coisa, tu me farás saber. E eu guardarei secreto em mim mesmo, a menos que tu me digas que o diga. Vê o que eu quero dizer?
Então, eu posso ir e orar pelos doentes e mudar meu ministério de tudo. Eu posso ter reuniões mais longas, melhores reuniões e tudo, melhor do que eu podia antes. E aí ele escreve em cima uma mudança de ministério. E na página 25, parágrafo 207, nos diz que também há um escrito no estudo bíblico, mas vamos ler e depois, ao final, lemos este escrito. Vejam, página 25, parágrafo 207 diz: agora oraremos pelos casos de emergência, mas depois de 2 noites, quero começar dentro do meu novo ministério. Quero levá-los de volta aqui neste quarto, porque vocês sabem a visão. Quantos recordam a visão? Seguro que sim. Da carpa e do quartinho? E ele escreve aí em cima do parágrafo a terceira etapa, a carpa e o quartinho. Agora vou levar Meda dentro comigo na primeira noite, por causa de que envie mulheres dentro, mas é um ministério que não posso o público deixar o público ver. Ninguém jamais duplicará isso, vê você? Não, Senhor, não. Eu sei que está à beira agora, à margem agora, eu posso só, parece que só me estender lá fora e tomá-lo. E está colocado ali mesmo. Ontem à noite estava sonhando antes de me levantar. Essa manhã, irmão Neville, eu estava sonhando um sonho e pensei, o ministério. Eu não sei o que estava fazendo, mas seja o que for, você fala de coisas acontecendo. Nunca vi tais. Despertei somente chorando e estava louvando. E ele escreve à direita para cima, a visão da carpa. Tinha pegado no verso, continua no próximo versículo 8, tinha batido na minha esposa, na cara com a minha mão assim, e estava louvando a Deus deitado ali. Ele escreve aí em cima do parágrafo 208, escreve a visão da carpa, e bateu na cara de Meda, em cima, sem querer, ou seja, que estava sonhando e sem querer, lhe deu, enquanto ele estava ali. Eu sei que há algo lá fora, só pronto para me estender e tomá-lo. Vai ser maior do que jamais foi. Vai ser formoso. Eu creio que Deus está se preparando para fazer algo grande, grande o sublinha. Mas agora temos que nos aproximar dele de forma sã e inteligentemente e dentro da palavra de Deus. Não como algumas pessoas que falam sem pensar. Melhor se calar e esperar para que depois não estejam arrependidos pelo que falam. Escreve do lado direito a terceira etapa. E no estudo bíblico escreve o novo ministério do quarto Elias e ao quinto Elias é o quinto ministério de Elias em outro profeta, que será uma das 2 oliveiras, de Zacarias 4, 11 ao 14 e Apocalipse 11, do 1 ao 14. E na página 26, vejam, parágrafo 219, nos diz: como vocês sabem, meu ministério está mudando. Oh, que gloriosa mudança! Todos vocês recordam as palavras que estiveram ressoando, e a cada vez que isso acontece, algo acontece. Quando eu entro para falar disso,
veio a mim, diga essa montanha. Por que foi assim? Foi fé. Qualquer coisa é por fé. E escreve à direita, ou seja, para cima, diga a essa montanha. Agora continua dizendo o nosso irmão William, seguramente, a pergunta por anos foi: onde, quando e quem tornará realidade essa visão? Porque não era uma carpa do reverendo William Branham. Quando ele foi ali, já estava feita. Já tinham atividades públicas, já se pregava, era feito chamamento ao altar, o que indica que eram crentes em Cristo os que estavam ali. Os que estavam ali. E Deus estava fazendo grandes coisas. Vejam na mesma mensagem de hoje, na página 13 por ali, ele aí fala, numa partezinha ali, diz, ou seja, que não estará ministrando de novo, ou seja, o irmão Branham se foi, e regressará na ressurreição dos mortos em Cristo, para o qual já estará operando a visão da carpa. E haverá um ministério novo ali. 2 ministérios que o Espírito Santo estará operando. Que são os ministérios das 2 oliveiras, mais claro. Se ele já se foi, e se foi também o irmão William, pois tem que ter um ministério, no qual o Espírito Santo está numa grande carpa catedral operando os ministérios de Moisés e Elias. Eles vão regressar na ressurreição com corpos eternos e glorificados. Mas quando ele já foi ali, já havia um ministério operando ali. Agora, continua dizendo o nosso irmão William, o anjo que acompanhava o reverendo William Branham também desceu ao quartinho pequeno onde estava o nome que o reverendo William Branham buscava, o qual viu quando esteve nesse lugar, em visão. Agora vejam, no livro das Eras editado, na página 22, nos diz, se Jesus é Senhor e Cristo, então Ele, Jesus, é. E não pode ser outra coisa a menos que Pai, Filho e Espírito Santo, em uma pessoa manifestada em carne. Não é Deus em 3 pessoas, bendita Trindade, mas um Deus, uma pessoa, com 3 títulos maiores, com 3 ofícios manifestando aqueles títulos. E escute uma vez mais, este mesmo Jesus é Senhor e Cristo. Ele escreve à direita aí, Jesus é Senhor, Pai, Cristo, ES, ou seja, Espírito Santo. Não é Deus em 3 pessoas, bendita Trindade, mas um Deus, uma pessoa, com 3 títulos maiores, com 3 ofícios manifestando aqueles títulos. Escute uma vez mais, este mesmo Jesus é Senhor e Cristo. Senhor, Pai e Cristo. Espírito Santo são Jesus. Porque Ele, Jesus, é ambos, Senhor e Cristo. Se isso não nos mostra a verdadeira revelação da divindade, então nada o fará. Senhor não é outro, Cristo não é outro. Este Jesus é o Senhor Jesus Cristo, um só Deus. Agora veja aqui no livro, no estudo bíblico, ele escreve, aí atrás, ele escreve um anjo mensageiro, um homem, um profeta, receberá e terá o nome de Deus, da Nova Jerusalém, e o nome novo do Senhor Jesus Cristo. YHWH. Será adotado, transformado.
um nome novo escrito que ninguém conhece a não ser aquele que o recebe. E meu nome novo. E entre parênteses, escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, a qual desce do céu do meu Deus, e meu nome novo. E aí embaixo escreve Gênesis 41. E escreve Zafenat Paneia, e faz um traço e escreve Deus fala, e ele, entre parênteses, escreve José, vive. Aquele que revela coisas secretas. E Jesus recebeu um nome novo. E tem a ver com a revelação. E em cima escreve e cumpre das coisas secretas. E mais embaixo escreve: o faraó deu a José um nome que era sobre todo nome. E neste outro também escreve aí: a família de José, sua descendência entre os gentios hoje. José, entre parênteses, Zafenat Paneia é igual. Aquele que revela coisas secretas. Cristo. Fecha parênteses, Cristo. Azenat, traço a igreja gentia. Efraim, traço a igreja, seus filhos. Manassés é igual. Israel, seus filhos. Agora vejam, no livro dos selos, na página 304, vamos ver ali. Nas eras também nos fala. Onde vão buscando, onde diz que será mais maravilhoso do que imaginamos. Mas vejam na 304 do livro dos selos. Diz 304 embaixo diz: por meio dela teve dois filhos chamados Efraim e Manassés. Gentios latinos. Latino-americanos. Na parte judeus escreve 144 mil. Os quais foram acrescentados a Israel. Quando Israel os abençoou por meio de cruzar as mãos do mais novo ao mais velho, e nisso cruzou a bênção dos judeus aos gentios. Vê você? Cruzou as mãos para que a direita caísse sobre o mais novo, sendo que a igreja mais nova que entrar, a igreja mãe, estava em pé no sol e pariu este filho. E note que para obtê-lo Israel cruzou suas mãos, sendo tipo. Aí ele escreve a esquerda para cima, a destra é igual sobre o menor. A noiva de Israel lá no princípio foi cruzada do antigo Israel ortodoxo para a maneira cristã por meio do Espírito Santo, tendo cruzado as mãos de Israel. Ele mesmo disse: Deus cruzou as minhas mãos. Ele não teve nada a ver com o assunto. Então José, sendo rejeitado pelos seus próprios irmãos, por seu próprio povo, tomou uma noiva gentia, uma esposa gentia, igual como também Jesus fez. Quem, sendo rejeitado pelos judeus, tomou uma esposa gentia. Em cima escreve José. E em cima de José escreve Jesus. E sua esposa escreve a noiva. E sua esposa gentia e seus dois filhos. E também escreve: hoje se materializará com os escolhidos gentios e hebreus.
Os dois filhos da noiva, gentia e hebreus. Também escreve aí. Agora quero ler nas Escrituras. Essa é a maneira em que devemos ensinar isto. E depois que calaram, Tiago respondeu: o que tinha acontecido é que eles tinham ido aos gentios e agora estava rugindo o pleito porque eles eram judeus, dizendo: varões e irmãos, ouça-nos. Simão contou como o primeiro Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. Agora, o sobrenome da minha esposa antes de se casar foi Broi. Quando nos casamos, seu sobrenome então se tornou Branham. E ele escreve aí, senhorita Broi, senhora Branham. Jesus tira sua noiva dentre os gentios. Assim nos diz a Escritura, como vimos no tipo de José. E à direita escreve José, e escreve senhorita Jesus, senhora, e uma linha, deixa em branco. Agora vejam onde o citamos. Eras 230. Vamos ver aqui deste outro. Neste é a 232. Esse deve ser a 230, vamos ver. A 230, 231 também nos fala. Também diz aqui que ele vai dar ao vencedor uma pedrinha branca e o sublinha, não sobre a pedra, não sobre a pedra um nome novo, o qual somente o dono conhece. Agora, a ideia de um nome novo é uma ideia conhecida. Abraão foi mudado a Abraão, Saraí a Sara, Jacó a Israel, Simão a Pedro, Saulo a Paulo. Estes nomes trouxeram uma mudança ou foram dados por razão de uma mudança. Foi somente depois de que Abraão e Saraí tiveram seus nomes mudados pelo Senhor que foram prontos para receber o filho prometido. No caso de Abraão, ele tinha que vencer, e então foi chamado príncipe. No caso de Simão e Saulo, sua mudança veio quando receberam o Senhor. E hoje em dia, cada um de nós, os verdadeiros crentes, tivemos uma mudança de nome. Somos cristãos. Nome e dispensação, escreve aí. É um nome que é comum entre nós, mas algum dia teremos outra mudança. Certamente receberemos, ele escreve na adoção, um nome novo. E escreve o do Pai. Muito bem. Pode ser que esse nome foi nosso nome original e verdadeiro, escrito no livro da vida do Cordeiro, desde a fundação do mundo. Ele conhece o nome, mas nós não. Algum dia, ele escreve o oitavo dia, segundo sua boa vontade, nós conheceremos também. Agora, na 354, que foi aqui, citamos agora há pouco. Aqui é a 360. E escreverei sobre ele meu nome novo. Meu nome novo. Quando tudo se torne novo, então ele também terá um nome novo. E esse nome também será o nome da noiva. O que aquele nome é, ninguém se atreve a conjecturar. Teria que ser uma revelação do Espírito dada tão conclusivamente que ninguém se atreveria a negá-lo. Mas, sem dúvida, ele deixará aquela revelação para o dia em que ele deseja mostrar o nome. É suficiente conhecer que este nome será muito mais maravilhoso do que nós jamais poderíamos imaginar. E ele escreve aí o nome novo do Senhor. Agora continua dizendo aqui nosso irmão William. Ou seja, que há um nome, e o nome mais importante tem que ser o nome novo do Senhor. Não há outro nome mais importante, portanto, há um mistério aí. Mas ao reverendo William Branham foi dito, pelo anjo que o acompanhava, disso não dirás nada, não dirás nada a ninguém. E isso é para que não surjam imitações e atrapalhem o programa divino. A coluna de fogo que é Cristo, o anjo do pacto, o Espírito Santo também desceu ali, ou seja, que no cumprimento da visão da carpa, no cumprimento da terceira etapa na visão da carpa,
a coluna de fogo, o anjo do pacto, Cristo em Espírito Santo, que guiou o povo hebreu, os libertou, os guiou pelo deserto e os levou à terra prometida e estará ali. Ou seja, quando ele fala aí do futuro, estará ali, hoje, podemos dizer, está aqui. Hoje. Estará ali, ele diz na grande carpa catedral. Hoje está aqui. Essa coluna de fogo. Tão simples assim. Vejam essa mensagem, os ungidos dos últimos dias. Agora, o que é que estará ali? Essa mensagem na parte de trás colocaram a visita do anjo, que é um extrato no livro de citações da página 13, o parágrafo 97 a 98, 98, na página 13, e está como na metade, um pouquinho mais para baixo, onde está na metade, pois um pouco mais abaixinho, como na metade da metade. Aí embaixo diz, dentro da carpa, aí é que está colocado isso aqui, que é onde está escrito algo ali. Diz, dentro da carpa viu uma lona estendida a uma altura de uns 4 pés, com uma porta. Neste cerco de lona, dentro deste cerco, viu um pequeno quarto quadrado de madeira. Uma dama estava na porta da cerca de lona, tomando o nome e o cartão de oração de uma dama que estava deitada numa maca de rodas. Atrás da maca estava um homem de muletas. Atrás da maca estava um homem de muletas e a dama tomou seu nome e cartão também. Saiu um homem forte e empurrou a dama na maca pela porta da cerca de lona e, por meio de uma porta, entrou neste quarto pequeno de madeira. Eu ouvi o som assobiante, o som conhecido, produzido pela luz, que acompanha o meu ministério, e vi que se foi de mim ao quartinho. O anjo do Senhor ainda estava junto a mim, ali no ar. Ele me disse, ou seja, ainda não tinha descido, irmão Branham, nem o anjo. Ele me disse, te encontrarei ali. Vi que sua mão apontava para o quartinho. Ele seguiu, essa é a terceira etapa. Ele escreve som assobiante. Eu disse, eu não entendo isto. Ele respondeu, ali dentro te encontrarei. E ele escreve aí, é o ministério do Senhor em sua segunda vinda. E está ou não está a coluna de fogo hoje no meio do povo? Claro que sim, porque é o ministério messiânico. E esse é quem está operando no meio da igreja noiva. Eu notei e vi uma daminha doente saindo por uma porta do outro lado do quartinho. Eu estava sobre a maca. Ela não estava sobre a maca, mas que estava empurrando. Aí estava uma dama para tomar seu testemunho num gravador e perguntou, o que tinha acontecido no quartinho? Ela respondeu, eu não sei. Então saiu o homem carregando as muletas. A dama perguntou, a quem? A senhora perguntou a ele o que tinha acontecido no quartinho e ele respondeu, eu não sei. O anjo do Senhor disse, isso não será um espetáculo público, uma exposição pública. Não está escrito na Escritura das palavras do nosso Senhor, quando orares, entre em tua câmara e fechada a tua porta, ore a teu Pai que está em segredo, que está no céu, e teu Pai, que vem em segredo, te recompensará em público. Não seja como os hipócritas que fazem sua exibição pública das coisas, mas entre em tua câmara secreta. Então o anjo do Senhor e eu descemos ao quarto pequeno. O que ele me disse ali, terei que guardá-lo em segredo o resto da minha vida. E ele escreve à esquerda a carpa, e o quinto Elias, segundo Moisés e segundo Jesus. Agora veja uma obra do Espírito Santo, a coluna de fogo, já nessa etapa, onde será visto tudo isso, que serão milagres internacionais e tudo isso,
Mas onde ele está agora, operando é na alma de cada escolhido. Ou seja, esse é o lugar secreto. O lugar onde, pela palavra falada, virá a existência através desses filhos, que coloque a palavra bem e vai produzir tudo o que será falado. Porque a coluna de fogo é a coluna de fogo em seus filhos. Agora vejam, continua dizendo, é que ele esteve em sua igreja. Ele disse, eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. E vejam até onde se chegará no fim do mundo. Se chegará ao cumprimento da terceira etapa, no cumprimento da visão da carpa que foi mostrada ao reverendo William Branham. Se ele disse que ele estaria com o seu povo até o fim do mundo, e ele disse que, fim, seria em uma grande carpa catedral, pois então ele está conosco, operando e cumprindo o que ele prometeu. Sua presença no meio do povo, que é a coluna de fogo que o reverendo William Branham viu falando a alguém mais, acima de onde ele estava. Agora continua dizendo, é um mistério, mas quando estiver se cumprindo, já não será um mistério, será uma realidade, do qual ele disse, no livro das Eras, página 40, diz, notemos o que nos diz a Bíblia sobre este sábado de repouso, porque quem entrou em seu repouso, este entrando, não é somente entrando, mas permanecendo ali no repouso. É repouso eterno, do qual o sétimo dia somente é um tipo. 7 é consumação, 8 é o primeiro dia de novo. A ressurreição de Jesus foi no primeiro dia da semana, nos concedendo vida eterna e repouso eterno de sábado. Então, aí à direita para cima escreve, o oitavo dia é igual, ressurreição. Então vemos por que é que Deus não pôde nos dar um certo dia da semana como um sábado de repouso. Entramos e permanecemos em nosso repouso, o qual Israel não pode fazer, tendo somente uma sombra da verdadeira substância da qual nós nos regozijamos. Porque alguém vai querer regressar a uma sombra quando hoje mesmo temos a realidade? E desenha à direita uma estrela de Davi. E escreve, melhor a realidade do que a sombra, o tipo. E também escreve, porque regressar à sombra quando se tem a realidade. Porque ir à sombra aos tipos e ao que foi falado, que seria o cumprimento dessa palavra que foi falada, profetizada. Se hoje temos a realidade, vimos o que acontece ao final da trombeta. Assim, em alguns lugares onde estivemos lendo, e uma das coisas que vimos ali é a fé de rapto que seria dada à igreja neste tempo final, ou qual é uma das coisas que estariam acontecendo e que a igreja estaria recebendo para assim estar preparados para em breve ser transformados e raptados. E vimos também que virá um aperto. Vimos também ali tudo o que se estará realizando já ao final, nessa grande carpa catedral que foi mostrada ao reverendo William Branham, onde viu pregação, chamamento, fila de oração pelos doentes e tudo isso, do qual estamos vendo que está no entrelace, onde já vai aumentando cada vez mais e mais, até chegar a essa atividade que ele viu. Ou seja, que chegaremos
a essa atividade. E quando estivermos nessa atividade, se Deus nos permite dizer, essa é a atividade da qual o reverendo William Branham falou que foi levado e da qual o anjo estava mostrando, pois aí saberemos. E se é para os escolhidos, nada mais que eles conhecerão e saberão que essa é a atividade, porque já para esse tempo, já vamos estar usando, se não completamente, bastante pertinho, essa comunicação da qual poderemos conhecer, saber coisas que somente a pessoa sabe ou saberá. Há uma escritura que fala de Paulo, que foi, eu estive lendo, depois buscamos que foi de falado, vamos ver se encontramos, que foi dirigido pelo Espírito ou foi movido Vamos ver se é Atos. Já que tocamos algo aí, Atos 21. Por aí se o... Ou seja, que há algo aí. Atos 21, 4, vejam, e encontrados os discípulos, ficamos ali 7 dias, e eles diziam a Paulo, pelo Espírito, que não subisse a Jerusalém. Aí como que havia uma tecnologia bem avançada, não havia celular. Assim que, bom, algo há aí nesse ambiente apostólico que houve lá, no qual o irmão Branham disse que os dias apostólicos voltarão. Que Deus nos ajude a estar prontos para usar essas dimensões. Vejam, se a quarta dimensão esteve sendo usada até onde Deus permitiu, e tudo o que conseguiram, quanto mais, quando um filho de Deus coloque a palavra bem e possa usar tudo isso sem limitações. Ou seja, que isso será algo tão glorioso, o qual é para nós. Não há outro povo. É você e sou eu. O que acontece à final trombeta. Nos colocamos em pé. E não sei se tenho algum cântico. Pode ser o da coluna de fogo ou algum que tiverem preparado, e assim, com esse canto, deixamos a mensagem que temos para hoje. José Guilhermo, o diretor dos cantos, pode passar e nos dirigir um louvor. Não sei se ele já tem um preparado. O cântico número 147, frente ao cumprimento.
Estoy frente al cumplimiento más grande de toda la historia. Es la segunda venida de Jesús junto a Moisés y Elías. Estoy frente al cumplimiento más grande de toda la historia. Es la segunda venida de Jesús junto a Moisés y Elías. Y hoy puedo ver este evento tan grande en nuestro medio acontecer. Serán los muertos resucitados y al verlos seré transformado. Ahora que el ángel del Señor está adoptado, y hoy puedo ver este evento tan grande en nuestro medio acontecer. Serán los muertos resucitados y al verlos seré transformado. Ahora que el ángel del Señor está adoptado. Hoy camino en su palabra, en la palabra del Rey, que el ungido está hablando a mi corazón, y en su mensaje puedo ver mi transformación. Hoy camino en su palabra, en la palabra del Rey, que el ungido está hablando a mi corazón. Y en su mensaje puedo ver mi transformación. Y hoy puedo ver este evento tan grande en nuestro medio acontecer. Serán los muertos resucitados y al verlos seré transformado. Ahora que el ángel del Señor está adoptado, y hoy puedo ver este evento tan grande en nuestro medio acontecer. Serán los muertos resucitados y al verlos seré transformado. Ahora que el ángel del Señor está adoptado, y hoy puedo ver este evento tan grande en nuestro medio acontecer.
serán los muertos resucitados y al verlos seré transformado. Ahora que el ángel del Señor está adoptado. Ahora que el ángel del Señor está adoptado. Ahora que el ángel del Señor está adoptado. Amém. Podemos cantar uno más. Podemos cantar um mais? Podemos cantar el de Podemos cantar o de la columna de fuego, si la tiene allí. a coluna de fogo, se tem aí. Ruth estaba por ahí, que nos Não sei se Ruth está por aí, que nos acompanhe ese toque, com esse toque, también, que também que que cantemos todos juntos cantemos ese esse canto cântico y e vean, vejam, es el Espíritu de Dios é o Espírito de Deus moviéndose en medio del pueblo se movendo no meio do povo y Él pasa e ele passa y se asienta e se assenta y obra allí e opera ali conforme a conforme como la a persona pide y desea. como a pessoa pede e deseja. Recuerden que Recordem que el creyente o crente tiene acceso tem acesso a esos tesoros a esses de la tierra tesouros prometida. da terra prometida. Y cuando el Espíritu Santo se E mueve quando o Espírito Santo se move y está ahí, e está la aí persona a pessoa em con conexão esa dimensión, com essa dimensão, todo es posible tudo é possível para el que cree. para aquele que crê. Él dijo que estaría Ele com disse que vosotros estaria até o fim do mundo. convosco até o fim do mundo, en una gran carpa catedral. em uma grande E ele carpa está aqui catedral. E ele está aqui hoje. No hay nada imposible Não há nada impossível para el que cree. para aquele que crê. La fe Vê? A fé no razona. não ¿Será raciocina. imposible esto? ¿Será? Não que será impossível isso. La Não. fe cree A fé y crê acepta e aceita y vean el Espíritu Santo. e vejam, o Espírito Santo executa. Por eso cuando a ella dijo Por isso, quando a ela disse, meus filhos, eso, caso de la hermana Hatirai, esse caso da irmã ¿qué fue lo que Hatchwright, hizo el Espíritu Santo allí? o que foi que o Espírito Santo fez ali? Habló el hermano Branham y dijo, yo Falou ao irmão Branham e te lo disse, doy. eu te dou. ¿Por qué? Ella había hablado Porque ela tinha falado, creyendo crendo eso que habló. Y seguida, nisso que falou. el Espíritu E em Santo dijo, "Yo te seguida lo o doy". Espírito Santo disse, eu te Son dou. tuyos. São teus. Ella pidió la cosa correcta. Ela pediu a coisa Porque correta. un hijo de Dios Porque um filho de no va a Deus pedir otra cosa que não sea vai pedir outra coisa que não seja a perfeita no le vontade va a de dar Deus. nada que no sea. Não vai La voluntad dar do nada Senhor. que não seja a vontade do Vamos Senhor. a pedir siempre conforme Vamos pedir a sua sempre vontade, conforme a sua a sua perfeita vontade, a sua perfeita E verá vontade. como E esas verá palavras como de essas São Marcos, palavras capítulo 11, de São Marcos, capítulo 11, diga a esa montaña. a essa montanha, No trata não de decir trate de Mira, dizer, não, olhe para ver, não, diga que sea movida que seja y va a movida ser movida. e vai ser Porque movida, la columna de fuego, porque a la que coluna de hace fogo é a que el faz Espíritu Santo, o Espírito el Santo. ángel del pacto, es el O que anjo hace do la obra, pacto pero é necesita quem faz a obra, instrumentos. mas necessita instrumentos. La columna de fuego. A coluna de fogo.
que habló a Moisés de aquella zarza que acompañó a Israel por el desierto y le abrió el Jordán hacia la libertad. La columna de fuego que estuvo con Josué frente a su pueblo, el que peleó y venció con su gran fuerza y los llevó a la tierra de leche y miel. La columna de fuego que estuvo en los profetas y en Jesús, que estuvo en su ángel mensajero, hoy está aquí, hoy sigue aquí. La columna de fuego nos está hablando hoy por su instrumento. Nos está preparando para nuestra adopción. Él es el mismo Dios, el gran yo soy. ¿Quién hace la preparación? La columna de fuego. Quem faz a preparação? A coluna de fogo. É a que está nos ensinando. É o Eu Sou, o mesmo ontem, hoje e sempre. El Dios de Abraham, de Isaac, O Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. O de los Deus espíritus de los profetas. dos espíritos dos profetas. La columna de fuego que llenará de gloria este gran templo, el que hará milagros y maravillas, se está encarnando hoy en nuestras vidas. La columna de fuego que estuvo en los Josué frente a su pueblo, el que peleó y venció con su gran fuerza y los llevó a la tierra de leche y miel. La columna de fuego que estuvo en los profetas y en Jesús, que estuvo en su ángel mensajero, hoy está aquí, hoy sigue aquí. La columna de fuego nos está hablando hoy por su instrumento. Nos está preparando para nuestra adopción. Él es el mismo Dios, el gran yo soy. La columna de fuego que estuvo en los profetas y en Jesús, que estuvo en su ángel mensajero, hoy está aquí, hoy sigue aquí. La columna de fuego nos
está hablando hoy por su instrumento. Nos está preparando para nuestra adopción. Él es el mismo Dios, el gran yo soy. Y esa misma voz E essa mesma que nos voz está preparando que está nos preparando es la misma voz é a mesma que voz llamará que chamará a los que van a ser resucitados. os que vão ser La ressuscitados. misma voz A mesma que llamó a voz Lázaro, que chamou que Lázaro, saliera de la tumba, que saísse do túmulo. es la misma voz, la É a voz de mesma voz, a voz de arcángel, que en este arcanjo, tiempo final, que neste tempo Chamará. final chamará. la misma voz que Job A dijo, mesma voz que Entonces Jó llamarás, disse: Então e eu te chamarás, responderei. e eu te responderei. lo que sucede O que acontece a la final trompeta. a final trombeta, a trombeta final. Dejamos así Deixamos en este assim neste tema tema, lo que sucede a la final o que trompeta acontece a trombeta final ao nosso apreciado irmão e amigo doutor William Soto Santiago.